Eu trabalho na Embrapa, que é uma empresa de pesquisa agropecuária. Trabaja en Embrapa, que es la empresa de pesquisa agropecuaria brasileira, que é vinculada ao Ministério da Agricultura, adscrita al Ministerio de Agricultura, uma empresa do governo federal. Empresa del gobierno federal. De abajo. A Embrapa é uma instituição de pesquisa com 45 centros. Embrapa tiene cerca de 45 centros distribuídos em todo o Brasil, a lo largo y ancho de Brasil, em todas as regiões. en todas las regiones. O centro que eu trabalho, que é Centro Nacional de Pesquisa do Algodão, El centro donde trabaja, que es el Centro Nacional de Investigación en Algodón, que está localizado aqui, está localizado en esa región de Brasil. Trabalha com mamona, algodão, trabaja con higuerilla, algodón, ajonjolí, sisal e outro centro que trabalha com bioenergia, que é Embrapa Agroenergia, e outro centro que fica aqui em Brasília. E o outro centro de agroenergia queda em Brasília. Essa é a localização. ¿Entienden mejor sin traducción? Ok, solo en caso de soporte alguna palabra entonces. Ok. Esta é a localização da Embrapa Algodão, em Campina Grande. As culturas eu já falei antes. Sendo o nosso principal produto é o algodão, e atualmente a segunda cultura de expressão do centro é a higuerilha. A Embrapa também hoje tem uma atuação internacional. A gente tem trabalhos, projetos ou laboratórios avançados, que são, os laboratórios são esses em verde e os projetos são em azul. Bom, agora vamos falar do que a gente planejou. Aqui temos tem a minha participação e a de uma colega que se chama Mayra Milani, que trabalhamos juntas. Atualmente ela coordena os projetos de conservação de germoplasma de mamona. Então, eu acho que a maioria de nós aqui é técnico e a gente sabe que para a gente fazer melhoramento, a gente depende dos recursos genéticos. Se não tem recursos genéticos, a gente também não consegue começar um melhoramento. Mas para esses recursos genéticos tem que existir dentro dele variabilidade. Se também não existe variabilidade, não há melhoramento. E a gente se baseia basicamente em características morfológicas e agronômicas para caracterizar essa variabilidade, além de avaliar respostas fisiológicas e fitopatológicas. Então, a nossa variabilidade geralmente vem de coleta de germoplasma ou de introduções que a gente faz de outros institutos de pesquisa, geralmente. Esse mapa a gente tem ou a maior parte dos bancos de germoplasmas disponíveis no Brasil, que são coordenados pela Embrapa. Tá? Os bancos de mamona da Embrapa fica aqui em Campina Grande. Aí tem mais dois que ficam no município de Itaberaba, na Bahia, que pertence a uma organização estadual de pesquisa. E tem um outro mais antigo que fica no Instituto Agronômico, em Campinas, que é de onde se tem uma boa variabilidade que a gente usa hoje também. Tá? Todos esses bancos, não só de plantas, mas de micro-organismos e de animais, existe uma coordenação central no Brasil, que é feita pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que fica aqui em Brasília. Bom, no nosso banco a gente tem essas atividades de manter a variabilidade individual ou populacional, dependendo do tipo de material que estiver conosco, e faz serviços de
classificação, intercâmbio, avaliação, manutenção e conservação. Eu acho que isso é comum para quase todos os bancos. Apesar de ser um processo considerado caro, é nossa principal riqueza, né? E nem sempre a gente consegue valorar essa riqueza da forma mais adequada. Então, a avaliação que nós fazemos inclui descritores botânicos e avaliação agronômica. Atualmente, a gente não tem trabalhado com avaliação ou classificação molecular. O nosso banco é formado por coletas diretas, que a gente faz ao longo de todo o país, principalmente na região produtora, por doações que a gente recebe ou de produtores ou de outras instituições, e por intercâmbio, a maior parte deles feita com o Green nos Estados Unidos. Atualmente, a coleção que está na Embrapa, que a gente chama o banco, não a coleção que está em Brasília, mas a que está na Embrapa Algodão, tem 700 acessos. Desses 700, 250 estão caracterizados e avaliados segundo os 52 descritores que foram estabelecidos nos últimos 5 anos. A gente observa que há uma divergência entre os materiais, se considerados alguns marcadores moleculares, muito poucos, que a gente faz em convênio com universidades, e marcadores morfológicos. A variabilidade é grande, a gente encontra variação de características qualitativas como cor do ramo, das folhas, das sementes, presença ou ausência de espinhos nos frutos, se a cápsula é deiscente ou indescente. São características de melhoramento relativamente rápido e de incorporação fácil. E outras características de origem quantitativa, como rendimento, altura de planta, conteúdo de azeite, porcentagem de ácido ricinoleico e de ricina, são de mais difícil incorporação e o melhoramento dele ocorre de forma mais lenta. Mas a gente está usando essa classificação. Só para a gente ter uma noção da variabilidade que encontra, embora seja considerada uma planta de crescimento indeterminado nos trópicos, ela pode se comportar como semi-perene ou como plantas anuais. Aqui, para vocês terem noção, isso é um melhorista na Índia, a altura de planta para ele trabalhar, ele precisa abaixar. Uma outra planta que a gente trabalha, é preciso a gente subir uma escada para ter acesso às flores, para fazer alguns estudos e cruzamentos. Aqui só mais um exemplo dessa variabilidade. Esses são 2 acessos da nossa coleção, plantadas no mesmo local, no mesmo ano, com cerca de 180 dias, e tem essa diferença. A gente também encontra em populações espontâneas, plantas como essa, onde o nosso amigo Liv serviu de escala para a gente ter noção do tamanho da planta. Isso fica numa finca em Bahia. Então, pode ser considerada também uma árvore. Tá? Outra característica que a gente vocês bem viram nas apresentações do colega de vocês, é que o número de racemos pode mudar muito e o ciclo também. Né? A gente tem ciclos que chegam a 100 dias e tem outros ciclos que passam dos 300 dias. Toda essa variabilidade que a gente encontra nos nossos materiais. E eu vi hoje que vocês têm um caso de até mais de 100 racemos. Eu não sei se eu li errado, mas a impressão que eu tive foi esse. Então, uma das características que a gente considera importante é com relação ao desempenho
reprodutivo da planta, como essa planta se comporta. Isso é importante não só para as estratégias de conservação de material genético, como para as estratégias de melhoramento. Então, de um modo geral, os racemos de mamuna são monóicos, as flores masculinas estão abaixo, na porção inferior, e as femininas na superior. Esse é o normal. Tá? E essa proporção de flores varia muito de um material para outro. Algumas vezes a gente observa que há protogenia e em outras a gente observa que há protandria. Tá? Então, há variabilidade para tudo na mamona, embora seja uma espécie só. Além disso tudo, a gente encontra também desuniformidade na maturação. No mesmo racemo, você encontra flores em frutos em formação e flores ainda por abrir. A gente tem esse que pode ser uma vantagem em um determinado momento e uma desvantagem em outro momento. Tá? Aqui mais exemplos de variação. Esse aqui, ó, é uma flor hermafrodita, tá? Com os dois sexos. Normalmente essa proporção é diferente, mas aqui a gente tem muito mais flores masculinas do que femininas. Aqui uma outra foto desse mesmo material. Em outros casos, a foto não está muito boa, mas aqui dá para a gente ver que tem uma flor masculina no meio das femininas. Isso, em alguns materiais, ocorre de as flores masculinas estarem todas distribuídas aqui entre as femininas, tá? Fugindo daquele padrão de que as masculinas estão abaixo e as femininas estão acima. E é o caso disso aqui também. Tá? As flores masculinas estão distribuídas entre as femininas. Mas também a gente tem alguns materiais que têm racemos essencialmente dioicos femininos. Tá? É com esse material que a gente usa para produzir híbrido. Existem vários graus de feminilidade na mamoneira, que algumas plantas, só os primeiros racemos são femininos e os seguintes passam a ser monóicos normais. Alguns são mais estáveis do que outros, mas sempre há essa variação. Aquela outra foto das características que são diferentes